Olha só, já vou começar com essa PEC que virou uma grande pauta do dia, uma polêmica enorme, a PEC do Centrão, que quer anular decisões do STF que não sejam unânimes. Olha só a belezura. O Centrão formula uma PEC para anular decisões não unânimes do STF que extrapolem, abre aspas, limites constitucionais. Tá bom. Reportagem do Estadão. O objetivo do grupo é reverter julgamentos que tenham derrubado leis aprovadas no Congresso ou contrariado bancadas. Os parlamentares poderiam também revisar decisões tomadas pelo Supremo em temas que não são consenso no Legislativo, como, por exemplo, a definição sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas e a criminalização da homofobia. Ambos os casos são citados pelos políticos defensores da PEC, como parte do que consideram um ativismo judicial da Suprema Corte. Com isso, o Congresso poderia anular até mesmo condenações de políticos, caso a sentença não tenha sido aprovada por unanimidade na Corte. Ainda de acordo com o Estadão, a iniciativa conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados Wellington Roberto, do PL, Ricardo Barros, progressista, Marcos Pereira, republicanos. A ideia dos parlamentares é fazer a proposta avançar depois das eleições de outubro, sob a justificativa de que é preciso conter o que consideram um ativismo judicial do Supremo. Bom, vamos lá. Aqui tem várias questões importantes para serem tratadas. Primeiro, tem ativismo? Tem. Essa é a melhor forma de combatê-lo? Não. Tem omissão do Congresso? Tem. Esse tipo de ação é ótima para reverter isso? Não. Aqui a gente sempre cria um problema para resolver outro problema. É impressionante. É impressionante. A gente vive um momento da nossa república, que é o seguinte: você tem uma confusão dos poderes. Existe uma... Virou uma geleia geral. Não tem mais... Ninguém respeita mais independência, separação de poder. A Constituição foi deixada de lado. Acontece, sim, diariamente, de um poder entrar por dentro do outro poder, mas por culpa dos próprios poderes. Eu já mencionei aqui, em outra ocasião, que é muito curioso determinado senador, que gosta muito de recorrer ao Supremo, observe todo o trâmite legislativo de uma proposta, que passou na Câmara, foi aprovada, todas as comissões, plenário, veio para o Senado, foi aprovada, só que a proposta, de repente, contraria algum interesse, alguma visão de mundo deste senador, por exemplo. Aí o que o senador faz? O negócio é sancionado, ele vai ao Supremo questionar a constitucionalidade da lei. Sendo que aquela proposta passou por 2 comissões de Constituição e Justiça na Câmara e no Senado. Passou por todo o rito legislativo, foi aprovada por maioria. A minoria perdeu. Só que essa minoria, acontece muito, essa minoria não quer perder. Aí joga para o tapetão, aí tenta derrubar a lei que respeitou o processo legislativo, tenta derrubar no judiciário. Aí agora vai choramingar que o judiciário está botando a mão no legislativo. Então o que está faltando aqui é vergonha na cara do legislador derrotado no processo legislativo respeitar o processo legislativo e não ficar recorrendo ao Supremo a cada proposta que é derrubada, a cada derrota que é impingida. Então é o seguinte, tudo que está acontecendo é culpa dos atores de plantão. Isso acontece também no Executivo, que não para de atacar o Judiciário, o sistema de urnas, o processo eleitoral. Por quê? Quer tentar reduzir uma possível derrota. Aliás, esta proposta, ela é uma garantia. Porque o Bolsonaro já avisou, os bolsonaristas já avisaram o seguinte: se o Bolsonaro vence, ele terá direito a indicar 2 ministros da Suprema Corte, no lugar da Rosa Weber e do Lewandowski, tá certo? Então os 2 se aposentam, vão para casa e ele terá a oportunidade de indicar 2. Só que ele quer indicar mais 2. De que maneira? Caçando 2 ministros.
Quem está na berlinda? Fachin e Alexandre de Moraes, ou Barroso, né? Alexandre de Moraes prioritariamente, e aí entre Fachin e Barroso eles vão decidir depois lá na frente. Só que para isso, é claro, ele precisa de maioria no Senado. E aí ele quer o quê? Ele quer garantir que, caso ele perca a eleição, ele não vai conseguir indicar, tá certo? Porque ele não vai ser o presidente, naturalmente. Só que se ele consegue uma bancada forte e a maioria no Senado, aí ele faz o quê? Aprova essa PEC aí, que é uma PEC para ele tentar reduzir o poder do STF de alguma outra maneira. Tentar conter o STF de outra maneira. Ó, tá aqui o Arlindo, o STF é ruim, imagina na mão do Centrão. Isso vem com essa posição do Centrão, essa pauta do Centrão, ela converge com a pauta de um grupo militar, que é do Partido Militar, que a gente já tratou disso numa capa da Cruzoé, que é quem está, vamos dizer assim, gerenciando hoje o governo. O Bolsonaro é esse boneco, né, de ventríloco, é um títerezinho que fica fazendo aí, falando bobagem, atacando não sei o quê, mas quem está por trás? São os militares, esses grupos militares. As Forças Armadas, tenho gente lá, muitos amigos que estão decepcionadíssimos. Por quê? Porque as Forças Armadas foram arrastadas para o comitê de campanha do Bolsonaro. Essa história do TSE, por exemplo, é uma prova disso. Por quê? Porque o TSE vai lá, e não foi o Barroso, foi lá atrás, em 2019, aprova uma resolução das entidades que podem trabalhar como fiscalizadoras do processo eleitoral. Aí põe lá Polícia Federal, Forças Armadas, põe CGU, Congresso, põe todo mundo dentro. Aí o Barroso vai, quando o presidente do TSE vai lá e assim, convida as Forças Armadas para participar da comissão de transparência, que era uma comissão voltada a melhorar a percepção de transparência e de segurança nas urnas, depois que saíram pesquisas, né, no ano passado, mostrando que, sei lá, na época 30% não desconfiava do resultado das urnas. Então, assim, aí o TSE convida os militares, o TSE sugere um nome, esse nome não é o indicado, que era um nome técnico, tal, indica um outro nome, tudo bem, beleza. Aí prosseguem os trabalhos, né, eles conversam entre si, tem as reuniões, todas elas ali respeitando o sigilo. No final do ano passado, em dezembro, o pessoal saindo por recesso, aí os militares vão lá, a defesa vai lá e envia um formulário com 80 perguntas, 80 questionamentos para o TSE. Tudo bem. O pessoal todo no recesso, as perguntas seriam respondidas quando? Em fevereiro. Aí, em janeiro, o Bolsonaro, numa das lives dele, começa com a história, olha, eu já tenho aqui informação das Forças Armadas de que tem uma série de vulnerabilidades nas urnas, etc. E tal. Então, quem subsidiou o Bolsonaro? Os militares, esses militares. Então, não confundam. O Bolsonaro é um instrumento deles. Nós já mostramos isso outra vez. E descortesia não é o TSE resolver dizer que, não, olha, tudo bem, vamos aceitar umas coisas aqui. Não sei. Essa descortesia reclamada aí pelo atual ministro da Defesa, que deveria ser um civil e não um militar, porque se for para ser militar, ministro da Defesa, não precisa de Ministério da Defesa, tá certo? Não precisa. Então, assim, ministro da Defesa militar, general, que foi comandante do Exército, agora está aí com a pompa e circunstância dizendo o seguinte, a gente não está sendo prestigiado. E vocês agiram bem, general, quando vazaram informações equivocadas, direcionadas, manipuladas para serem utilizadas eleitoralmente, politicamente pelo presidente da República contra o outro poder? Então não sejamos hipócritas, tá certo? Não sejamos hipócritas. E aqui a gente expõe o verdadeiro jogo que está sendo jogado. Então tá aí. E agora o Centrão, que está aí, já não é a primeira vez, já não é a primeira pauta, essa parte do Centrão, que é aquela turma bacana, né, proba, cheio de código, de pseudônimo nas planilhas lá das empreiteiras, das empresas de proteína, etc.
esse centrão que se acoplou a esse militarismo golpista, que isso aí não tem nada a ver com Forças Armadas, tá certo? Isso aí é militar querendo ocupar espaço de poder político, o que é uma excrescência em plena democracia. Então tá aí, eles estão convergendo, apoiando, esse é o projeto de poder que está sendo colocado para você, eleitor. Estão tentando empurrar isso para você. E do outro lado, a gente já sabe. É o Lula, é o PT, é o esquema lá, é o velho esquema de corrupção, que também foi combatido e depois foi anistiado e acochambrado. Então, olha só, esse problema que a gente está vivendo, ele decorre dos homens e mulheres que ocupam as instituições, que por omissão ou por ativismo tomam decisões equivocadas. Um Supremo que não deveria ser mais do que uma Corte Constitucional. Supremo que deveria cuidar da Constituição, de ser o guardião da Constituição, e não ficar sendo quarta instância de corrupto. Então está tudo misturado. Eu quero saber o seguinte, quem vai botar a bola no chão e organizar esse jogo? Porque a tendência de vocês é levarem esse país para a calamidade geral. E não adianta querer apontar o dedo para um ou para outro. Ontem mesmo eu publiquei no Twitter. Pessoal, todo mundo culpando o Bolsonaro pelas mortes lá, pelo desaparecimento, perdão. A gente, né, espera que eles estejam vivos, apesar de serem escassas as possibilidades, mas a gente espera que o jornalista britânico, o Dom Phillips e o Bruno Araújo, o Bruno Pereira, o indigenista, estejam vivos, mas estão desaparecidos. Por quê? E eu expliquei ontem aqui, porque aquilo lá é uma zona de guerra. Alguém não lembra da Dorothy Stang, foi morta também, assassinada? Ou lá no Vale do Javari, crianças indígenas morrendo por falta de assistência de saúde, enquanto a Funasa estava cheia de recursos nos cofres. Ninguém lembra do diamante, dos tráficos, da extração ilegal de diamantes nas terras do Cinta Larga? Isso tudo aconteceu quando? No Lula, na gestão do Lula, que agora a esquerda está dizendo que assim, não, é um grande defensor da Amazônia. A Marina Silva sabe por que ela pediu demissão do governo e saiu fora. E quantas vezes o Lula reclamou da perereca que não deixava seguir o ritmo do desenvolvimento? Quem trabalhou na pavimentação da BR-319, que agora estão dizendo que é o caminho para os madeireiros, foi o Tarcísio ou foi o Lula? Ou foi o Alfredo Nascimento, ministro do Transporte do Lula? Então, assim, desculpem, venham com as falácias que quiserem. Aqui a gente faz o raio-x de todo mundo e mostra o que está sendo jogado, o jogo que está sendo jogado e as narrativas falaciosas que são espuma desse noticiário, tá certo? Então, assim, é uma vergonha essa PEC, tem de ir para a gaveta, tem problemas que precisam ser resolvidos e não é esse tipo de problema que vai resolver o outro problema muito maior. Então, a gente precisa de gente decente nas instituições, gente capaz de realmente, liderar um país. E não é isso que está acontecendo em nenhuma instituição, tá certo? Isso permite esse tipo aqui de ataque institucional, que é uma novidade também brasileira. Solta o Bolsonaro culpando o Fachin. Ué, os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, tá cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade? Não podemos criticar decisões dele. Por que não? O que eles pensam que são? Chega de bananas na política brasileira, de demagogos, que ficam falando bonito para vocês e por trás faz outra coisa completamente diferente. Está errado, todo mundo errado, novamente. Um é o Supremo, impedindo a operação policial nas favelas do Rio de Janeiro, que são dominadas pelo
crime organizado, esse mesmo crime organizado que está na favela do Rio de Janeiro, Fachin, é esse mesmo, tá? Na periferia de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro e na Amazônia. É o mesmo crime organizado. Então não adianta buscar responsáveis diferentes. É o mesmo crime organizado. E o outro que não respeita ninguém, que fala uma bobagem atrás da outra aqui, que ofende, que grita, que desrespeita as instituições, que arrasta o país para a desinstitucionalização. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma fonte minha, em meados ali, 4, 5 meses do primeiro ano do governo Bolsonaro. E eu já reparava nesse processo de desinstitucionalização e falei para essa autoridade, olha, há um risco, estou vendo um movimento muito claro de desinstitucionalização do Estado. E esse movimento hoje está claro para todo mundo. Eu percebi isso lá atrás, avisei. Essa pessoa nem está mais no governo, como vários outros também já saíram. Agora, por quê? Por quê? Quem se beneficia com isso? Não é a democracia. Né, Braga Neto? Não é a democracia. Solta esse outro do Bolsonaro, de 30 segundos, que isso aqui tem também um tema muito importante que eu quero, vai sobrar para o Temer também o meu comentário. Põe lá, Bolsonaro, em acordo Moraes, teria aceitado encerrar inquéritos fake news. No dia 9, o ex-presidente Temer esteve aqui, conversando comigo. Estava na minha frente um telefone entre nós. Por 3 vezes conversamos com o Alexandre Moraes. E combinamos alguma coisa. Envolvia assim, que 1 ou 2 meses ia botar um ponto final. Lamentavelmente, do outro lado não veio nada. Ó, se prometeu ou não prometeu encerrar o inquérito, eu não sei. Mas nós noticiamos na ocasião, lá depois do 7 de setembro, que houve um acerto para que ambos os lados recolhessem suas armas, tá certo? O Alexandre Moraes revisasse os seus atos em relação aos bolsonaristas, as investigações, os inquéritos, etc., e eles parariam de atacar o judiciário. Isso está muito claro, isso foi dito por todos. Quem intermediou essa conversa, que nunca deveria ter existido? Uma conversa entre um ministro do Supremo, um presidente da República, sobre esses ataques, possíveis invasões, que o pessoal estava aqui em Brasília para invadir. Quem intermediou? Michel Temer. Né? Muita gente bateu palma, desceu do avião, o pacificador. Pois o pacificador, o que ele fez foi o quê? Foi anestesiar as nossas instituições. Porque não é possível que alguém promova um movimento para tentar invadir uma instituição, invadir o Congresso, invadir o Supremo, como o Bolsonaro fez, e depois fique isso tudo por isso mesmo. Todo mundo fazendo cara de paisagem. Supremo, TSE, todo mundo fazendo cara de paisagem. Não à toa está aí o Bolsonaro. Será que vão impugnar minha candidatura? Então, assim, vamos parar com esse negócio. Vamos parar com esse negócio. Michel Temer, pare de se meter no que você já não tem mais atribuição, tá certo? Então é o seguinte, e vamos parar com essa coisa de ficar fazendo convescotezinho de poderes. Aliás, já falei aqui outras vezes, senador, grupo de senadores, num jantar na casa de ministro do Supremo. Que isso? Para. Presidente da República indo comer pizza com o presidente do Supremo, lembra? Do Toffoli, da foto? Quem colocou um militar como assessor especial? Quem foi o primeiro? Quem inaugurou essa brincadeira? Dias Toffoli. Então vocês são todos responsáveis. E o eleitor, em outubro, será responsável pelo que sair desse imbróglio, dessa confusão em que nos metemos todos, porque nós estamos todos a bordo desse Titanic, tá? É bom que fique claro.